clássico é clássico. Mesmo com o rival passando por certa dificuldade, o Flamengo sempre lá em cima. Cara, acontece. Mas vamos ver aqui no Sport Center, no jogo aberto, como eles têm visto esse jogo de ontem, né? Aquele empate com o Vasco. Crédito de imagem referente ao Scott Link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho, deixa aquele like e hype o vídeo. Vamos ao vídeo. Olha, o futebol não brasileiro, o futebol carioca, Pedro Henrique Torre, ele é maravilhoso em todas as suas divisões, independentemente da condição financeira das equipes, da tradição, né, dos clubes, mas o futebol carioca precisa ser estudado. E entre as maiores equipes do Rio, ontem, esse empate 1-1 no Maracanã, Pedro. No Maracanã teve aquela briga de cachorro grande, famoso clássico dos milhões, né? Mais de 62 mil pessoas, Flamengo e Vasco. Setores mistos, porque obviamente brigas ocorrem e tudo mais, mas ali no estádio setores mistos, as pessoas uma andando entre as outras se provocando, e foi um dia bom para se provocar, brincar bastante, etc. Porque o Flamengo saiu na frente, mas o Vasco logo depois conseguiu o empate. Então a briga no gogó foi muito boa, o Flamengo aí, como o Felipe Luiz falou, que tentou com pernas frescas colocar uma intensidade maior, mas no segundo tempo lançou mão dos titulares e eles não estavam bem, não entraram bem, Arrascaeta, Lino, enfim, outros jogadores, ainda recente da falta do Jorginho, mas deixou escapar mais uma vez 2 pontos aí, teve boas oportunidades, o Pedro no segundo tempo perdeu algumas, Saúl colocou no travessão, enfim, o Flamengo sai frustrado desse jogo e o Vasco com a sensação de missão cumprida, porque em 2 jogos para o Flamengo no Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum, impediu, na verdade, o time rubro-negro rival de arrancar bem na competição. Foram 4 pontos tomados do Flamengo nesse sentido. Então o Vasco mostrou competitividade. A gente tem aí o Flamengo, então, antes e depois das entradas do Pedro e do Arrascaeta. Antes, só 5 finalizações, 9 depois. No alvo, antes, melhor. As grandes chances, aí esse número é bem representativo, hein? 7 chances contra 1. E aí ações na área do rival, aí melhorou um pouquinho, né? De 12 foi para 15. Bom, essa tela me induz a perguntar para vocês se demorou pro Pedro e pro Arrascaeta entrarem e sobre a escolha do Felipe Luiz. Como é que vocês avaliam a escolha que ele fez para escalar o time pro clássico de ontem? Cara, obviamente o torcedor não vai ficar contente, né? Até porque o time do Flamengo ali, né? É muito mais caro do que o do rival do Vasco. Mas eu consigo entender, até porque o time que entrou em campo ontem do Flamengo era plenamente capaz, sim, de vencer o Vasco. Só que aí o Vasco fez um baita de um jogo. E a gente tá vendo o gol, o Rossi ali na saída, né? Enfim, eu consegui entender a escalação do Felipe, sim. Em relação à minutagem dos ditos titulares, né? Ali foi na hora que o Felipe Luiz viu que a equipe tinha caído um pouco de produção. Ontem o Bruno Henrique muito mal. O Bruno Henrique teve algumas oportunidades até, né? No primeiro tempo, principalmente. Justamente naquelas corridas que a gente fala, em diagonal. Mas o Bruno Henrique estava muito mal, não estava conseguindo dominar a bola, dar muita sequência. Por isso que o Felipe Luiz optou pelas substituições. Aí colocou a cavalaria, né? Foi Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino. Samuel Lino um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. Pedro e Arrascaeta até tentaram. Só que o Pedro perdeu a oportunidade, né? Essa daí que a gente viu ali, o Léo Jardim salvando. Essa, o kick da bola acabou atrapalhando. Ele não conseguiu botar a bola para baixo, né? A bola acabou batendo e subindo. Mas, pela briga do título, a gente já imaginava, por conta da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que ia rolar, né? Essa alternância ali dos jogadores na titularidade ali no campo, no time do Flamengo. E aí é clássico, gente. E aí é o que eu sempre falo. Clássico, geralmente o time que é inferior, né? Tecnicamente, geralmente iguala ali na vontade. E foi isso que o Vasco conseguiu fazer. Ele deveria, Mari, para você ter encarado com outros jogadores o clássico? Por conta dessa disputa pelo título? Eu fico muito em cima da coletiva do Felipe Luiz. Da recuperação dos jogadores, quando ele fala. Ele fala que a grande maioria, né? Não se recuperou da última partida para essa. Eu gosto muito do trabalho do Flamengo de hoje, de se preocupar mais com a saúde do atleta do que simplesmente pensar nos 3 pontos e correr o risco de estourar.
Eu acho esse Flamengo muito mais responsável do que a gente já teve de outros Flamengos. O próprio caso do Arrascaeta, né? Nas outras temporadas. Uma sequência de lesões ali que em determinado momento ele precisou ficar fora por um tempo. Então eu me apego muito nisso, assim. Eu acho que o Filipe Luís, ele foi muito feliz ontem quando ele explica e ele valoriza o elenco dele, né? Falando que para ele, sim, é o melhor elenco da América e de fato é. Claro. Mas pra mim ontem eu boto muito na conta dos jogadores que entraram e também do Vasco, assim. O gol do Carrascal, ele sai relativamente cedo. Com 11 minutos ali já tá 1-0 pro Flamengo. Já cria uma atmosfera de que pode ser um Flamengo muito superior ao Vasco ontem. O gol sai de uma jogada muito interessante, bem construída. O Léo Jardim já faz uma ótima intervenção na defesa, mas a bola cai nos pés do Carrascal. Você tem Plata, você tem Cebolinha, você tem Bruno Henrique, mas sem Cebolinha e Bruno Henrique no jogo, aí já fica um ataque que pende para um lado só, né? Porque o Cebolinha, mais uma vez, não conseguiu render e o Bruno Henrique ontem também não conseguiu atacar o espaço como o Filipe Luís imaginou que ele atacaria, né? Ele fala, me escolha pelo Bruno, porque ele é o que faz melhor isso, de atacar o espaço. Mas o Vasco vai muito bem, a linha defensiva do Vasco foi muito bem ontem. A proteção dos dois volantes, os laterais apoiando, acho que teve cobertura em todas as jogadas, depois busca o empate, tem outras oportunidades também e o Rossi consegue ir muito bem. Então, quando o Fernando Diniz, para mim, ele fala que poderia ser a vitória para os dois lados, eu acho que até um determinado momento, sim. Tá. Mas quando, obviamente, entra Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, acho que o Vinha, de todas as substituições, foi quem entrou um pouco mais abaixo. Mas ainda assim, o Vasco soube se comportar no clássico. Assim, não é que ele soube sofrer. Eu acho que ele trabalhou muito bem ali, defensivamente falando, do segundo tempo. E esses que entram nesse ritmo, entram assim justamente por estarem descansados também. É o que o Felipe fala, né? Eu não vou simplesmente guardar, eu vou escalar aqueles que têm melhores condições. Claro. Se me entregarem isso, pra mim tá perfeito, porque daí eu não preciso usar os meus outros jogadores. Sim. Mas ele precisou. E é claro que o torcedor, ele olha pro time dele apenas, normalmente o torcedor olha apenas pro time dele e ele quer que o time dele sempre vença. Sim. Mas o torcedor do Flamengo, ele pode ver que, por exemplo, o Palmeiras também escalou o time reserva, o São Paulo escalou também, mexeu em alguns jogadores, mas né? aí o Palmeiras... São Paulo não tem tantas opções. O Palmeiras passou, mas o né? Palmeiras não jogou um clássico, Claro, né, gente? claro. Tem essa diferença. Concordo. O River não jogou com os principais. Não, a LDU também não. A LDU também não? O Estudiante joga hoje. Joga hoje? Você acha que vai escalar todo mundo hoje? Não. Então, vai. eu acho que hoje o torcedor do Flamengo, ele é um pouco mais compreensível sobre o que ele já foi, assim. Sim. Porque eu acho que é um trabalho que te passa essa confiança, sabe? Assim, foi um empate, ainda tem a liderança ali da competição, mas tem um campeonato importantíssimo agora, né, para disputar. Então, mas o Pedro, há algumas semanas ou meses até, e aí o Gelson até lembrou que foi talvez um ponto de virada na temporada do Flamengo, que é o jogo contra o Central Córdoba. Com certeza. E ali a confusão foi porque tinha poupado os jogadores na Libertadores pensando no Brasileiro. Exato. Aí quando faz o contrário, aí... Mas o brasileiro não era a prioridade? Foi a pergunta de ontem. Mas para mim você não investe tanto assim num time para você ter um elenco de Libertadores e um elenco de Brasileiro. Claro. Não, e outra coisa que aí é muito claro, né, gente? Você tem aí pela frente um jogo que pode ser o último, é o decisivo, enquanto ali era a primeira fase da Libertadores. Acho que isso tá muito claro. Uma viagem. E entendido, e uma viagem, tá claro e entendido para todo mundo, não tá, Pedro? Mas às vezes pedir um tanto de racionalidade do torcedor é complicado, né? Porque fica aquela veia saltando no pescoço no Maracanã, quando o time sai com empate, vaias, etc. O Flamengo está tentando ser isso, mais racional em 2025 com o Filipe Luís, e por isso que ele trabalha bastante com essa questão de alternar. A prioridade é o brasileiro? É o brasileiro, mas e se você coloca um time, o mesmo time de quinta-feira, por exemplo, e o time toma 3-0 do Vasco no primeiro tempo, porque o ritmo, a intensidade do Vasco era muito maior. Então, da maneira que o Filipe Luís trabalha, pedindo essa intensidade no alto o tempo todo, foi necessário mudar vários jogadores para essa partida inicial. Os outros não entraram bem e aí comprova um ponto também do Filipe Luís. Mesmo os que entraram bem, que entraram no segundo tempo, não entraram bem, estavam com dificuldades físicas mesmo. Sabe aquela coisa que o
o corpo não responde, a perna não responde ao comando da cabeça. Com o Lino me pareceu algumas vezes essa situação, por exemplo. O próprio Saul, que jogou a partida toda, no primeiro tempo também estava com alguma dificuldade, talvez pela sequência, talvez pelo calor, viu, Jailson? Estava muito quente, porque você está muito tempo em São Paulo aí. Mas Nem talvez sol, tá? o calor, etc. E no segundo tempo ele levou bastante, assim, melhorou bastante de nível. Então o Flamengo está tentando se equilibrar e não tem muita conversa. A prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas quinta-feira tem um jogo mais do que decisivo de Libertadores. Se você cai na Libertadores, isso impacta no Brasileiro, então tem que jogar nas duas frentes. E só para terminar, antes de te devolver, Bruno, é sempre bom lembrar, na rodada em que o Palmeiras teve o clássico e empatou, o Flamengo também jogou com o time que estava abaixo na tabela, que era o Grêmio, e não conseguiu vencer. O Palmeiras fez a sua parte, é um resultado normal, um empate no clássico, como disse o Felipe Luiz, e daí sai essa diferença também. Esse é um ponto importante levantado pelo Pedro, porque o Flamengo jogou com o Grêmio. Sim. E foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Palmeiras jogou com o Corinthians e empatou o clássico. É. Exato. Bom, a gente já entendeu que a escolha, então, foi a correta, feita pelo Felipe Luiz. A estratégia, né? A estratégia a gente compreendeu. Era para mesmo assim o Flamengo com esse rodando elenco ter conquistado a vitória? E é tropeço? O Pedro lembrou, o Flamengo perde 4 pontos pro Vasco. É tropeço? Então, nesse ponto eu acho exagero por conta do clássico. Mas, obviamente, o torcedor vai enxergar como tropeço, vendo, né, a briga completamente diferente das duas equipes. O Flamengo briga pelo título, o Vasco está brigando contra a zona de rebaixamento. Mas o clássico justifica. Mas, então, eu entendo como clássico. Mas, assim, os jogadores do Vasco, para mim, se desdobraram ontem, né? Mas tropeço, o torcedor vai entender como tropeço, sim, justamente por conta dessa disparidade de briga e... Eu acredito que por conta dos jogadores que entraram do Flamengo, os jogadores são mais fortes, cara. Os jogadores são melhores do que o time do Vasco, mesmo poupando alguns dos titulares. Então, é esse nível que o Pedro estava falando pra gente. O Vasco, né, comemorando ali o empate e os torcedores ali do Flamengo irritados com esse empate também. Mas não dá pra comparar, o Palmeiras venceu o Fortaleza com reserva, o Flamengo tinha que ter vencido. Não, porque se o clássico contra o Corinthians fosse agora, claro, a gente poderia trazer aquele empate para agora também. Isso. Né, para o Palmeiras. Eu acho que, assim, de ontem, para mim, eu acho que fica muito nessa conta do Felipe Luiz pensar uma estratégia para esse lado esquerdo ofensivo mesmo, assim. Porque não é sempre que ele vai ter o Samuel Lino, talvez, né? Não tem o Samuel Lino para sempre, assim, em todas as partidas. E não funciona esse lado esquerdo com o Cebolinha, assim, já não tem funcionado. Então, por isso que o impacto do Lino é imediato. Assim, é uma solução encontrada de mercado e dá muito certo. Então, ele tentou já com o Luiz Araújo pelo outro lado, ele tentou outras movimentações. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Para mim, não entra em conta de obrigação vencer, porque é clássico, mesmo dentro de casa. Mas para mim entra assim na conta de um tropeço. Tá. Eu acho que o Flamengo ele poderia ter saído com a vitória ontem muito por tudo que a gente fala. Mercado, salário, enfim, folha salarial, qualidade de elenco, trabalho do próprio treinador. O trabalho do Felipe Luiz é muito mais consistente do que o do Diniz. E ele vai ter agora na sequência, depois do jogo da Libertadores, o Corinthians em São Paulo e recebe o Cruzeiro. Então, olha que sequência também importante e difícil para o Flamengo. E há de se destacar o caráter do Vasco, né? Porque ele vem aí de uma sequência de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil e agora também não perder para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bruno, só destacando essa sequência aí do Campeonato Brasileiro, Corinthians fora, depois Cruzeiro em casa, aí pega o Bahia fora e depois ainda tem clássico com o Botafogo, uma sequência pesada, e o Jorginho trabalhando para voltar na quinta-feira. Só porque o Jailson falou, agora tá mudando o clima, já era essa a previsão para agora à tarde, tá arrefecendo, mas a Argentina, se Deus quiser, vai estar frio. Te quero, frio. Falando em clássico, tivemos também um empate eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu diria que esse resultado foi melhor pro Vasco, hein? Muita gente acreditando no poder do elenco do Flamengo e, na prática, igualdade. O Maracanã foi palco de mais um capítulo da história do Clássico dos Milhões. Em busca de objetivos diferentes, Flamengo e Vasco duelaram em uma partida bastante disputada. Mesmo com um time misto, foi o Flamengo quem abriu o placar. Cebolinha acertou o travessão e, na sequência, Bruno Henrique quase marcou. No rebote, Carrascal fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.
No dia de hoje, me senti respaldado pelos meus companheiros. Estou muito contente pelo gol que fiz. Puma Rodrigues cabeceou firme e depois da defesa de Rossi, a bola tocou na trave. Até que Coutinho cobrou o escanteio, Rossi saiu mal e Ryan, de cabeça, deixou tudo igual. Meti muito gol na base contra eles, então eu tô esperando esse momento para sair no profissional também. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz colocou os principais jogadores rubro-negros em campo. Entraram Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Com isso, o time cresceu. Saul carimbou o travessão e por pouco não colocou o Fla na frente. Pouco depois, a indecisão da zaga vascaína quase custou caro. Mas Léo Jardim fez a defesa. Do lado vascaíno, Matheus França foi quem mais se aproximou de marcar, mas Rossi impediu o gol. Final, Flamengo 1. Vasco também 1. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no meio de semana em um jogo atrasado também do Brasileirão. Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América. Eu tenho que usar esse elenco. Esse é o maior trabalho, de recuperar a estima do time, essa coisa vai para a arquibancada e a gente ser mais consistente. Agora a gente tem que jogar, eu tenho jogo na quarta-feira. A gente tem que pegar esse jogo e a gente tem que ser consistente. A gente pode errar coisas no jogo, mas a gente tem que manter um padrão que isso vai conectando com a torcida e vai passando mais confiança. Esse é o maior trabalho nosso. É voltar o Vasco jogar com a estima que o vascaíno tem que ter. Diniz, hein? Eu gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas. E agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela, e o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo, mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão, o Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos, mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais. A verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo. Que o Diniz, o Felipe, ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras pra jogar, irmão. Como assim perna fresca, pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras pra jogar. A gente não fala do elenco? A gente fala que é o do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez, na forma de jogar. Tomou 1-0, mas não se desesperou. Continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. Tem hora que eu não entendo de Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou, e a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo
onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente, e quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor do que o Flamengo, e claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir, mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho, e se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde que tá ali, da zona da confusão ali. Golaço, hein? Do outro lado. E o Rossi fez uma defesa aí também no chão. Você viu? Falando em clássico. Tá aí, jogo aberto e Sport Center. Cara, não é pra chorar o leite derramado, não é pra se desesperar. O Flamengo empatou, sim, é um rival, e rival é assim mesmo. Cara, clássico, cara. Eles tiram força não sei de onde, apesar que tá passando por uma fase não tão boa como o Flamengo, mas faz parte. O Flamengo tem 2 jogadores excelentes por cada posição, mas assim, então só treino é uma coisa, jogar é outra, não tem aquela casca, não tem aquela liga. E isso é só com o tempo. Tem muitos novatos e isso o Felipe Luiz tá sabendo trabalhar. Eu entendo, o Felipe Luiz tem mérito. O problema é que o Rossi deu aquela lá, mas ele errou sim. Aquela saída de bola lá, porque senão era 1-0. O Ryan não tinha feito aquele gol. O Rossi, ele errou sim, mas ele tem crédito. Já salvou bastante o Flamengo. Ele joga muito. Só tem que trabalhar isso agora. Quando ele sair ou não. E quando sair tem que ir até o fim, pelo menos para atrapalhar. Mas o Felipe Luiz deve estar lá conversando. Já conversou com ele, o treinador de goleiro e tudo mais. Faz parte. O que interessa é resolver essa questão na Argentina contra o Estudiantes. Pode haver fatores que o Flamengo não controle, como aconteceu aqui dentro de casa, imagine fora. Mas tomara que o Flamengo faça aquele mesmo jogo que fez contra o Inter. Foi preciso, objetivo, focado e liquidou logo por 2-0. O Flamengo vai fazer isso aí. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like de quebra, já hype o vídeo. Compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.